público aqui. Tá ótimo. Eu queria fazer duas considerações aqui de encerramento, né? A primeira delas é a seguinte: quando alguém bota um crachá de checagem de fatos, né, e a gente descobre que tem gente lá, por exemplo, que foi fundador de diretório de partido político e agora está lá fazendo fact-check, acho que isso tem que ser discutido no meio do jornalismo, assim, com muita intensidade. Não pode passar batido uma coisa dessa. Principalmente quando a gente percebe isso, que nós estamos aqui colocando a público um alerta. Então, esse alerta, olha só, em vez das pessoas olharem para o alerta, elas, né, como o Henrique bem colocou, se voltaram a nos questionar. E esse nosso alerta, veja bem, nós não estamos falando de brincadeira aqui. Saiu uma informação da Fox News nos Estados Unidos, corroborada pelo Departamento de Estado americano, falando de uma suspeita de tráfego de dados, e eles têm o backbone lá central da internet, eles controlam o fluxo de dados de forma centralizada. E tem uma suspeita de que houve fluxo de dados, né, vamos colocar assim, tentativa de interferência, vindo do Irã, da Venezuela e da Síria em relação à eleição brasileira. Em vez das pessoas irem investigar isso, que é um risco para a soberania, se voltaram a fazer, né, esse meio da mídia tradicional, se voltaram a nos fazer ataques. Então a gente pergunta, peraí, de que lado essas pessoas estão? Estão ao lado da soberania, da defesa do processo da eleição brasileira, ou, né, e nós estamos alertando, não estamos dizendo que o fulano A ou o fulano B foi lá e meteu a mão na eleição. Nós estamos fazendo uma análise estatística independente, com base num processo matemático, e essas pessoas que checaram fatos, elas ignoraram uma informação que nós enviamos para lá, quando mantiveram contato conosco, dizendo que no site do TCU está dito que a lei de Benford se aplica em auditorias públicas no Brasil, e o site do TCU cita como exemplo um processo eleitoral da eleição do Irã. Essa informação foi passada para essas pessoas. Então, quem omite um fato como esse num processo de checagem de fatos, olha, eu acho que as instâncias aí de controle do jornalismo têm que se reunir e avaliar isso aí. Então, assim, fake news é quem não checa a informação direito, né? Tudo isso a gente sentiu ali, com a intenção de fazer um ataque. Então as pessoas têm que saber disso. As pessoas têm que saber desse fato. E aí a gente fica pensando aqui, puxa, deixou de ser só uma questão interna, de discussão de segurança pública ou de investigação. Se existe risco de uma nação externa estar interferindo no nosso processo eleitoral, e esse risco não sou eu que estou dizendo, não é o Lucas, não é o Henrique, esse risco foi colocado pela Fox News, corroborada pelo Departamento de Estado americano. Isso tem que ser investigado. Isso passou a ser uma questão de soberania nacional, não é mais uma questão de investigação policial. É soberania nacional, então nós temos que colocar isso dessa forma, né? E eu fico pensando assim, puxa, se nós temos aí uma eleição que está vindo, um segundo turno que vem, e nós temos dois métodos para fazer a eleição, um método eletrônico sem voto impresso, e um outro método, pegar a urna de lona e botar o votinho lá no papel, como fazem na Grécia. E um dos métodos nós temos risco de interferência internacional, e o outro não tem. Eu não entendo por que correr o risco. Porque é retrógrado. Não, não é retrógrado. Quem inventou a democracia usa voto no papel, a Grécia. Não é retrógrado. Não é retrógrado. Mesmo que fosse, nós queremos o quê? Agora vamos ficar bonito perante a opinião pública internacional, dizer que nós somos avançadinhos, fazemos uma apuração em 15 minutos, mas temos o risco de uma invasão. Então não faz o menor sentido correr esse risco. Isso é a minha opinião pessoal. Se tem dois métodos, mesmo que a gente vá levar 4, 5 dias a mais, por que correr o risco de uma invasão que a partir de agora ela está denunciada, e não é por nós aqui, ela foi denunciada internacionalmente e ela está colocada. Então, quer dizer, prosseguir nessa metodologia, sabendo que existe o risco, olha, isso é gravíssimo. É gravíssimo, é gravíssimo. Muito obrigado, Hugo.